Como a gente conversou ontem no treino, eu vou agora começar a gravar os vídeos das jogadas que a gente vai implementar na semana que vem, tá? Eu já publiquei lá, uma é a nossa stick, a nossa taco, e outra é a nossa inside zone read. Tá? A nossa inside zone read é essa que eu vou começar explicando, vai ser a nossa rose, tá? Antes de explicar essa jogada, eu preciso explicar os conceitos da inside zone, tá? Isso é fundamental que vocês entendam. Por quê? Porque todos os nossos bloqueios, todas as nossas corridas, todas as nossas jogadas, onde tiver bloqueio de corrida, nesse primeiro momento, vão ser no sistema de inside zone, tá? Então é importantíssimo que vocês tenham muito claro esse conceito dentro de vocês. O inside zone, ele é, como eu coloquei lá na parte teórica do playbook, ele é um conceito, um sistema que ele é utilizado em todos os níveis do futebol americano. Desde o high school, college, até NFL, você vê muitos times utilizando esse conceito, tá? Então, assim, ele é básico. Ele basicamente consiste em você pegar o seu bloqueador, tá? Aquele que for pré-determinado que é o seu bloqueador, e você drivear ele para frente, tira ele da frente da corrida, tá bom? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês aqui os conceitos básicos de uma jogada inside zone. Deixa eu desenhar aqui uma linha ofensiva. Aqui nós temos nosso center, guard e tackle, tá? Vamos montar uma defesa aqui. Aqui eu tenho DT, aqui eu tenho DE, aqui eu tenho DT, aqui eu tenho DE. Aqui eu tenho um LB, e aqui eu tenho um LB. Antes de mais nada, tá? Eu quero explicar para vocês sobre o box, tá? O que determina a princípio, tá? Claro que tem alguns outros fatores, se a gente vai correr ou se a gente vai passar, tá? A nossa vantagem numérica no box. Então, box, tá? Ou caixa, é essa área aqui que a gente determina, tá? Aqui e o nosso running back. Falando a grosso modo, só para vocês entenderem, tá? Ele é uma linha imaginária que a gente traça dos nossos tackles ao nosso tackle. Se tivesse um tight end na linha, o tight end estaria dentro do box, tá? Então, quantos atacantes, vamos chamar assim, quantos jogadores ofensivos a gente tem, quantos jogadores ofensivos a gente tem no box? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos jogadores defensivos a gente tem no box? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Ou seja, a gente está 7 para 7. Tá? O que favorece uma corrida é a gente ter uma vantagem numérica dentro desse box. Tá? Porque aqui, se você levar em consideração que um vai correr, tá? Que a gente tem um running back, e que eventualmente a gente vai utilizar o nosso QB para bloquear, isso eu vou explicar mais para frente, tá? Então a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores elegíveis, vamos chamar, elegíveis não, que poderiam bloquear, contra 7 jogadores que não bloqueariam. Ou seja, a gente está com uma desvantagem numérica dentro do box. Então não é uma situação interessante de corrida. Tá? Agora vamos supor que esse linebacker ele abre aqui. Vamos supor que é uma spread. Então aqui a gente tem os nossos WRs, certo? Vamos supor que esse linebacker aqui ele abra. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contra 6. Aí já dá pra gente correr. Já é uma situação interessante pra gente correr. Certo? Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que o QB, na hora do pré-snap, e eu na sideline, ou o coach na sideline, sempre vai fazer a contagem do box, tá? Para saber qual que é o mais, se a gente tem uma vantagem numérica ou não. Beleza? Isso é a primeira coisa que vocês têm que entender.
Voltando aqui, fiz uma pausa. Então, agora vamos falar sobre o conceito inside zone propriamente dito. Tá? Para a gente determinar, para a gente entender o conceito inside zone, tá? A gente precisa fazer algumas leituras para snap, tá? Para saber quem vai bloquear quem. O primeiro conceito que a gente tem que entender é o conceito de coberto ou descoberto. Então, cada OL tem que se perguntar: eu estou coberto ou estou descoberto? E como que eu determino isso? Tá? É da seguinte maneira. Vou fazer um desenho aqui do lado só para exemplificar. Tá? Aqui eu tenho um jogador, ok? E aí eu vou colocar em 3 posições diferentes um defensor, ok? Vamos primeiro definir qual que é o lado da jogada. Então, como que eu defino qual que é o lado da jogada? Eu vou traçar uma linha imaginária no nariz do center. Vou pegar o campo e dividir por 2. Se eu fizer uma corrida para cá, esse daqui é o nosso play side e esse aqui é o nosso backside. Tá? O lado da jogada e as costas da jogada, em tradução livre. Então, voltando aqui na nossa regra do coberto ou descoberto. Vai determinar se eu estou coberto ou descoberto se eu tiver alguém bem em cima de mim, tá? Do meu nariz, vamos chamar assim, até o meu ombro de fora, tá? Do play side. Então, nesse guard aqui, se eu tô com o defensor alinhado aqui, eu tô coberto ou descoberto? Eu tô coberto, correto? Porque eu tenho um defensor bem no meu ombro externo pro lado da corrida. Se eu não tiver esse cara aqui, se esse for o defensor que eu estiver lendo, eu estou coberto ou descoberto? Eu estou descoberto, porque apesar dele estar no meu nariz, ele não está na linha de scrimmage, ele está fora. Tá? Então, para eu estar coberto, a segunda, ele tem que estar na linha de scrimmage. E esse cara aqui, se eu for ver esse defensor, eu estou coberto ou descoberto? Estou descoberto. Por quê? Porque ele está no backside. Tá? Uma das leis da inside zone é que não se bloqueia para o backside. Ok? Então, voltando aqui para nossa jogada. Eu já determinei que esse daqui é o play side. Então, vamos ver se os jogadores aqui estão cobertos ou descobertos. Esse daqui, tem alguém na linha de scrimmage que esteja no play side dele? Não. Então ele está descoberto. Tem alguém na linha de scrimmage no play side dele? Tem esse defensor. Então ele está coberto. Aqui, coberto. Aqui, coberto, porque o play side é sempre para lá, certo? O play side é para a direita, tá? Aqui, descoberto, porque esse cara está no backside, ok? Então aqui eu determinei quem está coberto e quem está descoberto, tá? O porquê que eu tracei essa linha imaginária aqui? Porque depois que a gente, deixa eu colocar aqui, então primeira regra, coberto ou descoberto. A letrinha do cacete. Certo? Por que eu tracei essa linha imaginária aqui? Porque a partir do momento que eu descobri se que é a primeira leitura eu estou coberto ou descoberto, a gente precisa determinar quem vai pegar quem. Né? Quem vai bloquear quem. Então, para isso, eu primeiro vou identificar o que eu chamo de defensor zero. Quem que é o defensor zero? O defensor zero é o defensor que está no meu play side, mais alinhado com o center verticalmente. Então eu vou traçar aqui linhas. Aqui também. Então, quem é o defensor que está alinhado com o meu center verticalmente falando? Esse linebacker, certo? Então, esse linebacker vai ser o zero. A partir daí, eu faço a contagem de quem está no box. Esse é o defensor 0, esse é o defensor 1, esse é o defensor 2.
No backside a mesma coisa. Se esse é o 0, esse vai ser o 1, esse vai ser o 2 e esse vai ser o 3. Tá? Se tivesse mais um cara aqui, seria o 4, mas é muito difícil de acontecer. Normalmente a gente chega até o 3. Certo? Então eu já sei se eu estou coberto ou descoberto e já identifiquei quem que é o defensor 0. Certo? Deixa eu apagar aqui. Ok? Aí, então, primeiro, coberto ou descoberto. Segundo, identificar o 0. Ok? Aí, eu tenho uma outra. A gente tem daí a gente vai ter a segunda regrinha. Opa, aqui saiu o cara. Aí a gente tem uma segunda regrinha, que é uma tabelinha que eu vou colocar aqui do lado. O center vai pegar o 0, os guards vão pegar o 1 e os tecos vão pegar o 2. E se eu tiver tight end na linha, eles vão pegar o 3. Essa tabelinha sempre vai ser respeitada. Tá? Então, terceira regra do Inside Zone, a tabelinha. A quarta regra. Se eu estou coberto, eu bloqueio. Se eu estou descoberto, eu primeiro ajudo o colega do playside e depois eu subo. Tá? Então vamos lá. Descoberto, segura um pouco. Estou coberto, bloqueio. Estou coberto, bloqueio. Estou descoberto. Estou coberto, bloqueio. Estou descoberto, esse daqui é mais pra cá. Estou descoberto, seguro. Certo? E aí, se você for ver, você vai ver que bate direitinho com a tabela. Então, o guard vai pegar o 1, que é esse. Só um minutinho. Ok, galera, continuando aqui. Então, se eu estou coberto, eu vou bloquear o defensor que está à minha frente. Se eu estou descoberto, eu vou ajudar ele no movimento que a gente chama de double team, tá? A gente vai treinar isso e vou pegar o meu defensor, tá? Então, pela regrinha, esse daqui dou double team e meu defensor, certo? Então vamos ver se a tabelinha funcionou. Meu center pegou o 0? Pegou o 0. Ele está descoberto? Está descoberto. Deu double team para o play side e subiu no 0. O meu guard pega o 1. Está coberto? Está coberto. Vai pegar um e vai dravear ad eterno. O meu 2, o meu teco, está coberto? Está coberto, pegou. Backside. O meu guard no backside está coberto? Está coberto, vai dravear. O meu teco está descoberto? Está descoberto. Deu double team e foi pegar o 2. Certo? O 3 vai ficar livre. E aí eu já vou explicar o que acontece com esse 3. Tá? Mas até aqui, então vou recapitular as regras do... Deixa eu clarear aqui o desenho. E vamos desenhar aqui de acordo com as regras que a gente fez. Guard, guard, center, guard, guard. DT, DE, DT, DT, LB, LB. Eu estou levando em consideração que esse outro LB está fora do box. Certo? Então vamos lá. Play side é uma esquerda, é uma jogada para a direita. Tá? Aqui está o meu running back. Ok? É uma jogada para a direita. Traçando uma linha vertical. O meu middle é o middle é o 0. A partir daí eu faço a contagem. 0, 1, 2. Na prática, como que vai funcionar? O center vai apontar aqui ao 0 e aí cada jogador vai identificar. Tá? Isso nós vamos executar no final de semana para vocês entenderem. Play side é a mesma coisa, quem está verticalmente e 3. Certo? Um minutinho só. Continuando. Se eu estou coberto, eu vou bloquear. Se eu estou descoberto, eu vou subir para o segundo nível, seguindo a regrinha. O center vai pegar o 0, o guard vai pegar 1, o teco vai pegar o 2, o tight end vai pegar o 3. Então vamos lá.
Eu sou o center, estou descoberto, eu tenho que pegar esse 0. Como eu estou descoberto, double team e subo. Eu sou o guard, vou pegar um, estou coberto. Eu sou o guard, vou pegar um, estou coberto. Aqui tá beleza. Play side, estou coberto, vou pegar. Sou o tackle, estou descoberto, pego e subo. Por isso que ele chama corrida em zona, porque a gente vai bloquear uma zona do campo e aí o running back vai escolher por onde ele vai correr. Ele vai ler qual é o gap que vai se abrir naturalmente e vai correr. Tá? O 3. Esse 3, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, bloqueando 1, 2, 3, 4, 5. Certo? A gente tem um terceiro DE e a gente tem o QB aqui. Ok? Então, se o running back vai correr com a bola, em tese, a gente precisa utilizar o QB para poder matar esse 3, certo? Porque senão ele pode entrar aqui para a corrida. Como que a gente faz isso? Aí entra a famosa jogada de read option, vocês já devem ter ouvido falar. Esse 3 ele vai entrar aqui e vai invadir, certo? O QB vai ler. Se ele vai ler aqui, desculpa. Aqui. Se esse 3 entrar e for atacar o running back, tá? O QB vai pegar a bola e vai correr com ela. Tá? Se esse 3 é para cima do QB, ele vai entregar a bola pro running back e o running back vai correr. Em tese vai estar todo mundo bloqueado. Certo? Pessoal, esse é o princípio básico da Inside Zone Read, ok? Tem algumas alterações, mas isso eu vou deixar para falar durante a execução. Esse é o básico que vocês precisam entender. Essas são as regras que vocês precisam ter em mente. Primeiro, eu sou L, eu me pergunto, eu estou coberto ou descoberto? Segundo, identificar quem que é o 0, quem que é o 1, quem que é o 2, play side e backside. Terceiro, eu tenho a minha tabelinha, o center pega o 0, guard pega 1, tackle pega 2, tight end pega o 3, certo? Só um exemplo de como que isso pode acontecer. Vamos supor que esse LB venha para cá. O que que eu faço? Eu coloco um tight end aqui, certo? E ainda assim eu posso correr. Quarta regra, se eu estou coberto, eu bloqueio direto e vou driveando. Se eu estou descoberto, eu dou double team sempre para o lado da corrida e subo para o segundo nível. Tá? Um detalhe importante, a prioridade para essa jogada, ela não é uma big play. Tá? Ela é uma jogada para a gente ganhar 5, 7 jardas, essa é a nossa meta. Quem está descoberto que vai ter que subir para o segundo nível, na prática, eu não vou só dar o double team e já subo direto. Não. Por quê? Um OL, isso aqui é um LB. Vocês acham que um OL tem a mesma velocidade? Você acha que um OL tem velocidade para perseguir um LB? Não, é claro que não. Certo? Então, como que funciona isso daqui na prática? Porque no papel, o papel aceita tudo, né? Vamos supor que eu sou aquele center e eu sou aquele guard. Aqui eu estou dando double team e aqui eu estou dando double team e aqui estou o Mike. Quando esse Mike lê aonde que é a corrida, que é o running back, tá? Ele vai começar a descer. Depois que ele desceu, que ele estiver próximo, aí sim o center desengaja e vai bloquear ele. Entendeu? Então nós vamos esperar o segundo nível vir até a gente, antes da gente soltar e logo chegar no segundo nível, tá? Por quê? Porque a nossa prioridade é bloquear o primeiro nível. Eu só posso soltar o primeiro nível depois que ele estiver totalmente dominado. Tá? Não adianta, por exemplo, esse guard estar com bloqueio meia boca em cima desse DT, tá? E o center só vir aqui e dar uma ajudazinha e já subir. Porque esse cara vai vazar e vai parar a corrida. Então esse cara tem que estar totalmente dominado pelos dois, para daí sim, depois que ele estiver totalmente dominado, o center sair e bloquear o LB, certo? Mas como eu disse, o LB vai descer até a gente, porque quando o LB lê que é corrida, ele desce. Vocês já devem ter vivenciado muito isso. O LB lê corrida, ele avança para parar a corrida, certo? Ou ele vai avançar, ou no Brasil ainda acontece dele ficar parado, tá? Porque os LBs demoram para reagir.
Se ele ficar parado e vocês estão draveando esse cara até o final, aí sobe para bloquear esse. Beleza, galera? Esse daqui são os princípios da nossa Inside Zone. Depois eu vou gravar um outro vídeo explicando a nossa jogada Rose. Beleza? Mas o grande segredo da jogada tá aqui. Tá bom? Valeu, galera. Até o próximo.